Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal apreendeu na manhã de ontem cerca de 9 quilos de cocaína. O material ilícito estava escondido em uma mala no porta-malas de um táxi abordado no quilômetro 284 da BR-381, trecho de Jaguaraçu. A abordagem ocorreu por volta das 10h50 da manhã de ontem, quando os policiais rodoviários federais pararam uma Fiat Siena, conduzido por um taxista de 42 anos. Durante a verificação no carro, os policiais rodoviários solicitaram a abertura do porta-malas e encontraram uma mala preta. Questionado sobre o conteúdo, o motorista afirmou se tratar de entorpecentes. Segundo ele próprio, ao ser abordado por volta das 7 horas da manhã de ontem, na fila de táxi na rodoviária de Belo Horizonte, um indivíduo ofereceu R$ 1.100 para que trouxesse a mala até Coronel Fabriciano. Nessa mala, os policiais encontraram 9 volumes, sendo 6 tabletes e 3 sacos contendo pó branco. O material pesou 9,310 kg, sendo confirmado em um teste que se tratava de cloridato de cocaína. O condutor viajava sozinho e afirmou que não conhecia o contratante e nem o local exato da entrega. Durante a checagem dos sistemas policiais, verificou-se que o taxista possui um registro de estupro de vulnerável. Diante dos fatos, o veículo foi apreendido e removido ao pátio credenciado. Já a droga e o taxista apresentados ao plantão da Polícia Civil de Ipatinga noite passada. As equipes tático-móvel de Coronel Fabriciano foram informadas sobre a apreensão de drogas na BR-381 envolvendo o taxista e foram até um local onde poderia ser feita a entrega da droga apreendida, na rua Caramuru, no bairro Pedreira, região do Caladinho de Cima, em Coronel Fabriciano. Neste local, os policiais abordaram um suspeito que empreendeu fuga, sendo perseguido e preso pelos PMs. Ele foi identificado como Gustavo Henrique Barreira, de 24 anos. Em poder desse suspeito, os policiais apreenderam porções de cocaína e o nome dele constava um mandado de prisão expedido pela Justiça. Ao todo foram apreendidas 2 porções de cocaína, R$ 66, 4 celulares, uma pequena mala de viagem e sacolinhas plásticas. Gustavo Henrique foi apresentado ao plantão da Polícia Civil de Ipatinga para que a Polícia Civil investigue se ele poderia ser o destinatário da droga que foi apreendida horas antes com o taxista na BR-381 pela Polícia Rodoviária Federal. Um policial municipal, que é o antigo Guarda Civil, conseguiu prender um indivíduo em flagrante no Cidade Nova, em Santana do Paraíso. Ele, ao sair de casa, estando de folga, deparou com um homem armado com uma faca, ameaçando o proprietário de um veículo que havia acabado de chegar no local. O autor queria os bens deste motorista. Ao notar a presença de uma outra pessoa na rua, esse indivíduo saiu gritando que se alguém viesse atrás dele, iria esfaqueá-lo. Em fuga alucinada, a pé, tentando desvencilhar do policial municipal apaisano, o indivíduo ficou agarrado a uma galha de árvore. No momento que o policial conseguiu mobilizar e prender o autor até a chegada de equipes de apoio de outros policiais municipais que moram também na Cidade Nova, em apoio ao colega. De acordo com o indivíduo preso, ele teria informado aos policiais municipais que estava agindo daquele jeito para pagar a dívida de drogas. Ele foi encaminhado ao plantão da Polícia Civil de Ipatinga. Policiais militares recuperaram joias furtadas e identificaram ainda a autora deste crime. As equipes da PM foram informadas sobre um furto ocorrido no município de Ipatinga, na rua Tupinambás, no bairro Iguaçu. No fim da manhã de ontem, os policiais apuraram, juntamente com a proprietária da casa, que a autora seria uma mulher que trabalhava na residência. Durante a abordagem, a suspeita, de 52 anos, ela confessou que estaria furtando joias no local desde junho do ano passado, aproveitando a confiança dos moradores. Uma parte do material furtado foi rastreada e os objetos encontrados em diferentes pontos da cidade. Uma das joias havia sido penhorada numa agência bancária do bairro Horto. Outras peças foram vendidas em estabelecimentos comerciais na região central de Ipatinga, sendo identificadas pelas testemunhas. Durante as buscas na casa dessa mulher, os militares encontraram algumas joias escondidas em uma sacola sob um colchão. Todo o material recuperado foi apreendido e a mulher apresentada ao plantão da Polícia Civil de Ipatinga para dar seguimento nas investigações por parte da Polícia Civil. Ainda continuam os trabalhos do Corpo de Bombeiros de Ipatinga para extinguir totalmente o incêndio que começou no fim da madrugada de ontem em uma fábrica de compensados no bairro Jardim Panorama. Por volta de 5h30 da madrugada de ontem, o vigia acionou o Corpo de Bombeiros ao notar o início do incêndio, que se espalhou rapidamente entre os materiais que são fabricados nessa fábrica. Os trabalhos dos bombeiros envolvem militares de Ipatinga, Timóteo, com apoio também de brigadistas de empresas da região como Uzi Minas e também da Prefeitura de Ipatinga, que cederam caminhões-pipas para o abastecimento dos caminhões do Corpo de Bombeiros no combate ao incêndio. O tenente Kevin comandou o início dos trabalhos de combate ao incêndio desta fábrica compensado que dura mais de 24 horas. Chegamos ao local, vimos que tratava-se de um incêndio de grandes proporções, então já começamos a fazer os contatos necessários de apoio e de reforço operacional. Nesse momento nós estamos com equipes de Ipatinga e de Timóteo fazendo atendimento nesta ocorrência.
contando com o apoio também da Prefeitura de Ipatinga e da Uzi Minas, com apoio com caminhões-pipa, porque já gastamos milhares de litros de água aqui para poder fazer esse combate. Quando nós chegamos, iniciamos o combate direto, para poder fazer a contenção do avanço das chamas. Quando a empresa chegou ao local, nós começamos, com o uso de empilhadeiras, fazer a retirada dos materiais que ainda não haviam sido atingidos ou atingidos parcialmente, para que a gente pudesse reduzir a quantidade de material a ser queimado. Então, depois que nós fizemos essa retirada e fizemos esse isolamento, como a gente chama, nós iniciamos um trabalho de, digamos, rescaldo, que é revirar o material para que a gente possa fazer o combate com as mangueiras de incêndio, que assim a gente consegue pegar o incêndio em profundidade. Por se tratar de madeira, ele queima em profundidade. Então, se a gente não revira o material, a gente não consegue fazer um combate efetivo. E tem previsão do fim desse serviço, tenente? Porque a gente observa, está tendo uma máquina aí revirando, é um trabalho ainda sem prazo, pelo que a gente observa. Justamente. E sem previsão ainda de término, porque tem muito material, o galpão é muito grande, ainda tem muita madeira pegando fogo e o trabalho agora é um trabalho lento, porque a gente precisa revirar esse material e certificar que o fogo está totalmente extinto, para que a gente consiga então depositar esses madeirites em caminhões, para a gente poder fazer o descarte e revirar o que ainda está por trás, para a gente poder fazer todo esse trabalho de formiguinha. Por que a parte do galpão cedeu? Ainda há o risco de queda do galpão aqui? Na área onde nós estamos trabalhando, não existe o risco de queda, o galpão cedeu e a parte que cedeu já caiu, não há mais risco, não está escorado em outras partes que podem ceder. Então cedeu, existe o risco sim da estrutura que cedeu acabar colapsando e cair totalmente, mas estamos com equipes monitorando em todo o tempo, para que a operação seja uma operação segura. E para fechar, já conseguiu apurar como é que foi o início desse incêndio? Porque já surgiu algum boato que poderia ser usuário de droga, morador de rua? Com relação a essa informação, nós não tivemos. O solicitante, que a princípio era um vigilante da empresa, não nos deu informações a respeito de qual seria o princípio do incêndio, se ele visualizou ou não. E chegando ao local também a gente não teve condições de identificar ou de presumir qual seria o início do incêndio, porque quando nós chegamos já estava um incêndio avançado, de grandes proporções, então a gente não conseguiu dimensionar isso no local. Um homicídio registrado no bairro Macuca, em Timóteo, noite passada. Apurações da reportagem da Itatiaia indicaram que a vítima, Carril Chesman Lacerda Ferreira, de 32 anos, que foi morto a tiros na rua Patativa, no bairro Macuca, em Timóteo. O suspeito do crime foi identificado, Luan Lucas de Souza Amaral, de 33 anos, que é primo da namorada da vítima. Toda a situação teria começado na Rua das Macieiras, no bairro Alegre, em Timóteo, onde houve uma desavença entre os dois envolvidos, que moram no mesmo prédio. De acordo com uma testemunha, Carril, que veio de Belo Horizonte há pouco tempo, teria sido advertido pelo suspeito do homicídio por estar usando drogas no prédio onde moram. Já na data de ontem, horas antes do crime, a vítima, quando descia a escada, cortou o pé numa telha e de raiva chutou esta telha, que pertence ao estabelecimento do suspeito. E os dois entraram em desentendimento e Luan teria ameaçado a vítima Carril de morte. Por volta das 9 horas da noite, a namorada e a vítima viram o suspeito chegar próximo ao veículo, um Peugeot, que pertence à vítima, e disparou um tiro acertando a perna de Carril Chesman, que estava dentro do veículo. Ele pediu ao namorado que fosse em direção ao Macuco por ter um amigo lá, salientando que a vítima estava no banco de trás, porém segurando as carnes que seriam levadas para um churrasquinho ao qual ele trabalha, vendendo numa praça. Enquanto a namorada dirigia o carro, eles foram perseguidos pelo suspeito numa motocicleta, uma XRE 160. Quando chegaram ao bairro Macuco, na rua Patativa, foram efetuados mais disparos contra a vítima e ela saiu correndo pelas ruas do bairro, sendo perseguida pelo atirador, quando o Carril caiu na rua Curiango, ferido gravemente. Já a namorada saiu em direção contrária, pedindo socorro, sendo levada até uma casa de uma amiga no bairro Recanto Verde. Policiais militares isolaram o local onde Carril morreu e recolheram 13 cartuchos deflagrados de calibre 22 no trajeto do local onde estava o carro da vítima até a rua Curiango, onde a vítima caiu mortalmente ferida. No corpo foi constatado pelo menos 14 perfurações de tiros. O corpo foi removido ao posto médico legal de Ipatinga após trabalhos da perícia. Um celular que pertence à namorada da vítima foi recolhido, juntamente com os 13 cartuchos deflagrados. Os policiais militares saíram em rastreamento e conseguiram localizar a casa do suspeito, porém, ele não foi encontrado até o momento. Policiais militares apuraram ainda que a vítima teria chegado ao Vale do Aço há cerca de 3 meses e que há cerca de uma semana estava namorando a prima do suspeito, que ainda não foi localizado pela polícia.
Uma ocorrência de tráfico de drogas foi registrada na rua Antônio Geraldo de Moura, no distrito de Perpétuo Socorro, em Belo Oriente. Terminou com a condução de Lucas Gomes de Jesus, de 23 anos. Policiais militares, durante patrulhamento, avistaram o suspeito transitando uma bicicleta. Ele, ao notar a presença da polícia militar, demonstrou nervosismo, porém os PMs já tinham informações que ele poderia estar envolvido com drogas em sua residência. Ele acabou sendo abordado na rua Alameda Cruz Souza e, ao ser dado uma busca pessoal no suspeito, ele alegou que não iria acatar as ordens, alegando que não iria colocar as mãos na cabeça, pois era trabalhador. Diante disso, ele foi detido por desobediência e imobilizado. Em seguida, os policiais encontraram dentro de uma bolsa preta, tipo tiracolo, que Lucas trazia consigo, 10 buchas de maconha. Diante da situação, ele foi conduzido ao plantão da Polícia Civil de Ipatinga. Durante o plantão, as equipes do Tático Móvel apreenderam barras de maconha no aglomerado da rua Pouso Alegre, no centro de Ipatinga, noite passada. Os trabalhos começaram no fim da tarde, quando as equipes da Polícia Militar receberam denúncias anônimas via 190, indicando suspeitos que estariam armazenando entorpecentes. As equipes do Comando Tático foram até o local e, durante a vistoria, com apoio de um cão da Roca, localizaram onde estavam enterradas barras de maconha. 4 barras da droga, cerca de 5 quilos, foram apreendidas, além de 2 tabletes e 2 porções da mesma droga, 3 porções de crack e 6 pedras prontas para venda, além de 3 balanços de precisão. Foram presos 2 suspeitos, Samuel Santos Alves, de 35, José Emílio Pontes, de 34 anos. Os 2 abordados foram encaminhados ao plantão da Polícia Civil de Ipatinga, juntamente com todo o material que foi apreendido durante as buscas para a apreensão do material entorpecente, depois de denúncias anônimas da comunidade. Repórter Wellington Fred. Itatiaia Patrulha.